Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão de número 19 da prova V1 do vestibular FUVEST 2025. Vamos lá então. O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raio-x quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, um fóton, comprimento de onda aqui lambda zero, enfim, um fóton com um comprimento de onda que cai na faixa dos raios-x interage com uma partícula, um elétron ou um próton, por exemplo. Essa partícula, então, é expelida, é ejetada, é movimentada, ela emerge de uma superfície, como seja, e com relação a onda incidente aqui de raio-x, forma essa partícula emergente, a trajetória dela, enfim, a direção que ela segue aqui forma um ângulo φ, com esse fóton incidente. E há também um fóton emergente, um fóton ejetado, expelido, enfim, como seja, e ele forma um ângulo θ com o eixo x, que estava paralelo aí à trajetória do fóton incidente. Bom, quando um fóton com comprimento de onda lambda zero incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação, formando um ângulo θ com sua direção inicial de movimento, e seu novo comprimento de onda, λ' é dado pela relação λ' igual a lambda zero mais alfa sobre m, que multiplica 1 menos cosseno θ. Θ nós já sabemos que é esse ângulo aqui, Bom, alfa é uma constante positiva e m é a massa da partícula. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Então, primeiro, vamos relembrar aqui um pouco dos nossos conhecimentos sobre, aprendemos já no ensino médio, etc., sobre a propagação das ondas eletromagnéticas. Então, para qualquer onda eletromagnética propagando-se aí no vácuo, o produto do comprimento de onda pela frequência é igual a uma constante, que é a velocidade da luz. Bom, a energia do fóton vai ser a constante de Planck vezes a frequência. Mas como a frequência é igual à velocidade da luz dividido por lambda, dividido pelo comprimento de onda, a energia é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. O que acontece? Esse fóton aqui, que tem comprimento de onda na faixa dos raios-x, colide, interage, enfim, com uma partícula, um elétron, um próton, como seja. E há um fóton emergente. Nós já sabemos que esse fóton emergente, necessariamente, ele tem energia menor. Se esse fóton de raio-x interagiu com a partícula, o fóton emergente necessariamente tem energia menor do que o fóton incidente, porque parte dessa energia foi consumida na interação, na colisão, como seja, com essa partícula. Perfeito? Então, se a energia é menor, o comprimento de onda necessariamente é maior, porque energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Moral da história, eu já sei que o λ' é menor, o λ' é maior do que λ0. O comprimento de onda é maior, porque a frequência será menor e a energia associada também será menor. Energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. O fóton emergente vai ter uma energia menor do que o fóton de raio-x aqui originário, porque parte da energia foi consumida na interação com a partícula. Então a energia do fóton emergente necessariamente será menor, a energia será menor do que do fóton de raio-x incidente. Consequentemente, o comprimento de onda será maior, já que a energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se a energia é menor, então o comprimento de onda é maior. Então, λ' nós já sabemos que é maior do que λ0. O que está coerente aqui com a equação. Eu vou pegar λ0 e somar com alguma coisa. Alfa é uma constante, m é a massa da partícula. É claro que a massa do próton muito maior do que a massa do elétron, conforme a gente aprende lá no curso de ciências do 8º ano, cerca de 1840 vezes maior, qualquer coisa assim. Mas enfim. E multiplica 1 menos cosseno θ. Mas vamos lá, vamos para a pergunta então. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Já revisamos aqui parte, nas equações aqui em azul,
dos nossos conhecimentos aí sobre a propagação das ondas eletromagnéticas. Mas vamos lá. A maior variação no comprimento de onda do fóton, né, ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus. Bom, cosseno de 90 graus é zero. Né? Então, se θ for 90 graus, isso aqui é zero. Então, lambda' vai ser lambda mais alfa sobre m. Né? Mas essa seria a maior variação, né? Maior variação seria, né, essa parcela aqui, né, alfa sobre m que multiplica 1 menos cosseno θ, ser a maior possível. Né? Ser a maior possível. Né? Para isso, né, eu preciso que esse cosseno θ aqui seja o menor possível. O menor possível. Né? Ou, se o cosseno θ for negativo, né, 1 menos cosseno θ vai ser 1 menos, um certo valor negativo, menos com menos dá mais. Então, o valor aqui entre parênteses seria até maior do que 1. Tá certo? Então, não. Né? A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus? Não. Né? Dá para conceber outros ângulos que, por exemplo, vão ter um cosseno negativo e que esse valor aqui entre parênteses vai ser maior do que 1. E a variação seria ainda maior. Né? Então, não. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Né? Bom, cosseno de 30 graus, cosseno de 90, de 0, de 60, normalmente a gente até memoriza e tal, né? Lembrar que aqui é uma prova de vestibular, ninguém está usando calculadora, etc. Cosseno 30, né? A pessoa lembrar, vai falar 0,87. Mas a questão é que não é preciso lembrar isso, porque veja, não é preciso que eu lembrar qual é o cosseno de 30, mas vamos lá. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, não necessariamente, né? Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Ora, nós já vimos que o fóton emergente, necessariamente, ele tem energia menor do que o fóton de raio-x incidente. Porque parte dessa energia do fóton de raio-x incidente foi gasta, foi consumida, enfim, na interação com a partícula. Então, o fóton emergente, necessariamente, ele tem energia menor. Se ele tem energia menor, então quer dizer que ele tem um comprimento de onda maior. Né? Maior do que lambda zero. Lambda' será necessariamente maior do que lambda zero. Né? Então, que o fóton emergente tem frequência menor, né? Lembrar que a energia é constante de Planck vezes a frequência, o que é o mesmo que ser a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Então, a energia é diretamente proporcional à frequência. Se a energia será menor, pelas razões que já comentamos mais de uma vez, então necessariamente a frequência realmente será menor. Então, se o ângulo θ é 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Né? E é claro que a frequência será menor de qualquer forma. Tá certo? Se o cosseno θ aqui for um número positivo, aqui o valor entre parênteses vai ser um pouco menor do que 1. Mas eu estou multiplicando por alfa sobre m, alfa é um valor positivo, m é uma massa, evidentemente é um valor positivo também. Quando eu somo com lambda zero, necessariamente lambda' vai ser maior do que lambda zero. Né? Se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor, a energia é menor. Né? Então, se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Né? Vá lá, você não lembra, não tem como calcular, você não tem uma calculadora, como seja, e você não lembra, enfim, não tem como você saber qual é o cosseno de 30. Né? Mas não importa. Se o cosseno de 30 for um número positivo, o que está aqui entre o parêntese vai ser um pouco menor do que 1. Mas multiplicando por alfa sobre m, que é um número positivo, somado com lambda zero, lambda' é maior do que lambda zero, o comprimento de onda é maior, então a frequência é menor. Então o fóton emergente, esse aqui, tem frequência menor do que a frequência inicial. Sim, necessariamente tem frequência menor. Né? Porque a energia será menor e a energia é diretamente proporcional à frequência. Né? Se você achasse, sei lá, por qualquer razão, que o cosseno de θ, o cosseno de 30 graus é um número negativo, e seria 1 menos um certo valor, menos com menos dá mais, o valor aqui entre parênteses seria maior do que 1. A variação do lambda seria ainda maior. Né? O lambda' seria ainda maior do que o lambda zero.
Então, o comprimento de onda sendo maior, a frequência é menor. O que quero dizer é que essa afirmação, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial, ela é válida. Quer o cosseno de θ, o cosseno de 30 graus, seja um número positivo ou um número negativo. A questão é o quanto vai variar. Então, essa afirmação, de toda sorte, ela é válida, ela é correta. Né? Então, ainda que você não lembrasse, não tivesse como calcular, como seja, qual é o cosseno de 30 graus, ainda assim você concluiria que a afirmação é verdadeira. Né? Então, letra B está correta. Como só tem uma correta, tem que ser essa. Mas, em todo caso, verifiquemos as letras C, D e E. Letra C. Quando θ é igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente, devido à conservação da quantidade de movimento. Bom, cosseno zero é igual a 1. Né? Se θ for 0 grau, cosseno de zero é igual a 1. 1 menos 1, 0. Então, essa parcela aqui, né, a segunda parcela aqui da nossa soma, né? Cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0. Então, alfa sobre m vezes 0 é 0. Lambda' é igual a lambda 0. Né? Nesse caso, lambda' seria igual a lambda 0. Se o comprimento de onda é o mesmo, a frequência é a mesma, a energia é a mesma. Né? Então, quando θ é igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente devido à conservação da quantidade de movimento. Ora, se nesse caso lambda' é igual a lambda 0, o comprimento de onda é o mesmo, a energia é o mesmo. É a mesma, perdão. A frequência é a mesma, a energia é a mesma. Né? Então, se você calcular aí a velocidade, né? Vamos entender essa energia como energia cinética, meio de mv2. Né? Vamos entender essa energia apenas como energia cinética. Né? Mas se o comprimento de onda não mudou, a energia total não mudou, a energia cinética também não mudou. Então, a energia cinética permanece, seria, na verdade, a mesma. Né? Então, dizer que quando θ é igual a zero, a velocidade do fóton emergente é menor, não procede, que a energia cinética é meio de mv2. A massa da partícula, quer seja, né, um próton, quer seja um elétron, enfim, né, é a mesma, não importando o cálculo que você está considerando, mas a questão é meio de mv2. Né? Para que a velocidade fosse diferente, a energia cinética seria diferente. Né? E não é o caso. Você está dizendo que o comprimento de onda é o mesmo. Né? Se o comprimento de onda é o mesmo, então a frequência é a mesma, a energia é a mesma, a energia cinética é a mesma. Então, se a energia cinética é a mesma, a velocidade é a mesma. Né? Então, não é correto dizer que a velocidade do fóton emergente é menor. Então, letra C está errada com certeza. D. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um fóton. Mas, enfim, cosseno de 60 é 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5. Né? Alfa sobre m. A questão é, se m for um elétron, né, eu estou dividindo alfa, que é uma constante, vou multiplicar depois por 0,5. Né? Mas, enfim, ainda que você não lembrasse qual é o cosseno de 60. Né? O fato é que aqui você vai tendo parênteses, dentro do parênteses você vai ter aí um número positivo. Bom, quanto maior for a massa, menor vai ser alfa sobre m e, consequentemente, o produto de alfa sobre m vezes o que está aqui dentro do parêntese. Né? E o que está afirmado é, se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda, ou seja, a diferença entre lambda' e lambda, né? A variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. É o contrário. Né? Se for um próton, a massa aqui é muito maior. Consequentemente, alfa sobre m é menor e, consequentemente, o produto de alfa sobre m vezes 1 menos cosseno θ também vai ser menor. Lambda' vai estar mais próximo de lambda 0 do que se a partícula aqui for um elétron, uma massa muito menor, significa uma relação alfa sobre m maior e maior o produto desse quociente alfa sobre m, enfim, multiplicado aí, né, por 1 menos cosseno θ. Então, pela própria, né, a equação, você pode ver quanto maior for m, quanto maior for o valor de m, né, menor vai ser essa parcela aqui, né, e, consequentemente, menor vai ser o valor de lambda'. Né? Então, dizer se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda do fóton é menor
se a partícula for um elétron, que se a partícula for um próton, não. Se for um próton, a massa é bem maior, alfa sobre m vai ser bem menor, e, consequentemente, a contribuição dessa parcela aqui, né, para lambda' vai ser menor. Então, é o contrário, né? Quanto maior for a massa, menor vai ser a variação no valor de lambda'. E aqui está dizendo que a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron que se a partícula for um próton. E é o contrário. Sendo um próton, vai ser maior, porque m é maior. Então, letra D, errada. Resta, então, por fim, a letra E. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança na sua frequência. Se ele emergiu perpendicularmente em relação à direção inicial, né, então o θ aqui seria 90 graus. Né? Cosseno θ é zero, mas haveria uma variação sim, porque alfa sobre m, né, contribuiria. A única maneira de não sofrer mudança na frequência, né, consequentemente na energia, enfim, seria se esse termo aqui, né, alfa sobre m, que multiplica 1 menos cosseno θ, se esse termo fosse igual a zero. Porque aí lambda' seria igual a lambda zero, não haveria mudança no comprimento de onda, consequentemente na frequência também. Né? Mas um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência. Né? Se ele emergiu perpendicularmente, né, à direção inicial, evidentemente esse termo aqui ele não é igual a zero e, consequentemente, há sim, né, uma mudança no comprimento de onda e, consequentemente, na frequência também. Né? Então, as letras A, C, D e E estão incorretas, né, pelas razões que já comentamos. Consequentemente, conforme já havíamos percebido, a letra B de Bravo é a resposta correta para a questão 19, prova V1, vestibular FUVEST 2025. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.